Histórias que movem. Para quem não tem medo de voar alto. AmplióCast. Chega mais AmplióCast no ar, seu podcast para falar sobre a Gen Z, seu comportamento, tendências e o futuro. Eu estou aqui hoje com Ticiane Paiva, uma especialista em saúde mental. Ticiane, por favor, se apresente para os nossos convidados. Obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga, mãe da Olivia, cearense, apesar de radicada em São Paulo já há muitos anos, com mestrado e doutorado em psicologia, e tenho me dedicado aí aos últimos anos aos sofrimentos extremos, como a gente gosta de chamar, que são ali momentos, né, onde pessoas vivenciam lutos, perdas traumáticas, crises, risco de suicídio, enfim, essa é a minha área de trabalho. E eu atuo na Starbem, eu sou head de psicologia lá, cuido da equipe de psicólogos da Starbem. Starbem está com a gente desde o nosso início aqui no Grupo Feel Alive. É uma grande ferramenta, um aliado super importante, né? Para minha pergunta aqui, né? Saúde mental nas empresas, é tendência passageira ou transformação necessária? Né? A Starbem caminha lado a lado conosco, oferecendo ali uma solução super importante e muito utilizada, inclusive, né? De saúde mental, né, para os nossos colaboradores. Tici, é uma tendência passageira ou uma transformação necessária? Eu queria que fosse passageiro, que a gente não precisasse, né, de falar de saúde mental. Que as pessoas estivessem, né, já fortalecidas, né, atuando, né, trabalhando, felizes, né, enfim. Mas não é o que a gente vê, né? Estamos a cada ano batendo recorde ali no INSS de afastamento de transtornos mentais, né? Foram quase 500 mil de pessoas ano passado. Índices de que... 500 mil, é muita gente. É muita gente, isso é muito prejuízo para as empresas, Fora né? as que não estão documentadas, né? Fora as subnotificações, quem saiu dos empregos... Os PJ. Que não suportaram estar, PJ e etc, né? Já tem esse dado de que 87% das empresas têm afastamento com CDF, né, que são os transtornos ali, burnout, ansiedade, depressão. Então, é uma epidemia, a gente pode já considerar isso, e precisamos realmente ter uma transformação dentro das empresas, né, porque isso já está realmente acarretando, são vidas humanas, né, obviamente, mas está acarretando para os negócios, né, a gente precisa falar disso. Exato. Tema é super urgente. Total. A gente... Tem recebido muitas notícias, enfim, tem sido encaminhado muitos posts para a gente a respeito de que essa geração, né, a Gen Z, ela lida muito mal com a frustração, meio que ela é muito imediatista, ela é muito ansiosa e que talvez não tenha um autoconhecimento, né, da sua saúde mental e como resolver isso. Como que você enxerga isso, sendo que essa próxima geração vai ser a nossa maior força de trabalho? Isso. Eu acho que o primeiro ponto é a gente considerar o seguinte, essa geração não surgiu do nada, assim, apareceu e, nossa, uns ETs aqui, o que aconteceu, né? Nós criamos essa geração. Exato. Nós educamos. Nós estamos lidando com eles enquanto líderes, gestores dentro das empresas, dentro das escolas. O mesmo pai que está na cadeira de gerente reclamando da geração é o pai que educou o filho dele que tá lá na casa dele. Exato. Entendeu? Então, assim, eu acho que é primeiro dizer assim, não é dar as costas e simplesmente apontar, chamar de geração mimimi, de que o povo não gosta de trabalhar, etc e tal. Assim, são diferentes, né? Das gerações anteriores, e ok, né? Tem... eu acho que qualidades, né, como a gente estava até comentando, de muita criatividade, pensar muito fora da caixa, de estar muito rápido, antenado com mudança e, né, especialmente com esse momento de AI e tal, vai ser necessário pessoas assim. Nós ali da geração, né, nós somos muito lentos, nós custamos a nos adaptar, né, os seus 40 mais, né, então a gente precisa deles para a gente conseguir surfar essa onda da tecnologia na atualidade. Contudo, sim, eles se relacionam de uma forma diferente, sim, tem uma pequena baixa tolerância à frustração. Por quê? Porque não foram tão expostos, foram muito protegidos, né? O que as redes sociais acabam
fazendo meio que nos adestrando, né, para muito prazer, a busca de, né, alta dopamina rápida alta ali. dopamina baratíssima, rápida o tempo inteiro, né? Um pouco, até gosto de comentar com meus alunos, né, aquela anciã falando, né, nesse caso. Quando a gente ia, sei lá, num restaurante com os pais, nossos pais, né, a gente criança, fazia o quê, né? Porque não tinha parquinho, não tinha coisa de desenhar, não tinha celular, a gente ficava ali, né? Exato. E mamãe ainda dizia assim, calado, porque é conversa de adulto. Exato. Né? Então, assim, era um treino, de alguma forma, para lidar com tédio, frustração. Era chato, mas tinha que estar lá, enfim. Que as gerações anteriores tiveram mais exposição que as mais novas não tiveram, né? E isso tá natural. E aí, aquilo, como é que nós vamos lidar com isso? Porque será, como você colocou, a força de trabalho aí nos próximos anos, né? Exato. Eu li recentemente, né, um livro que tá super em alta agora, A Geração Ansiosa, e me deu esse status de que a gente precisa se aprofundar mais e compreendê-los mais para poder lidar com esse problema, né? E lá atrás, né, vários dados, e um deles, assim, me chamou muita atenção, que o excesso de exposição, né, às telas e o supercontrole, né, dos pais, pela pesquisa que foi trazida ali nesse livro, é que aumentou em mais de 50% taxas de suicídio, de burnout, de automutilação. Uhum. Só que, por outro lado, né, como você mesmo disse agora, a gente vive, né, nesse contexto de superconexão, né, e faz parte do comportamento, né, da cultura atual. Como que esse jovem pode, de alguma forma, cuidar da sua saúde mental nesse contexto? Você tinha falado uma palavra-chave que a gente não comentou anteriormente sobre autoconhecimento. Por que está baixo o autoconhecimento? Porque, de alguma forma, quando a gente experimenta algumas emoções, sentimentos que são humanos, como o medo, o receio, a frustração, a vergonha, né, me sentir um fracassado, me sentir inseguro, tudo isso que é muito humano, tem uma válvula de escape, uma fuga muito rápida, o quê? Eu vou pra cá, pra vir e vou ver TikTok, alguma coisa rápida, e vou... E pra me afastar dessa angústia, né, que é muito humano. Então, assim, acaba que quando se tem novamente esse tipo de sentimento, de emoção, em uma outra circunstância, novamente eu tento fugir. Só que essa conta não fecha, porque fica... É verdade, né? Isso. E nessa perspectiva... Olhando, relembrando agora um pouco do Nação Dopamina, que é um outro livro, a importância do equilíbrio dessas emoções entre prazer e o desprazer ali, né? Algo que seja ruim na tua vida, né? O quanto que o bom e o ruim precisam estar equilibrados para você se sentir bem, se sentir completo, se sentir feliz. Você precisa conhecer o lado bom e ruim, se permitir sentir, saber que sim, a angústia agora, ela passa, né? A raiva vem, não pode te tomar e você fazer uma besteira, bater um carro, né? Ou socar uma parede, que são as vias rápidas de pôr pra fora, né? De alívio até, né? Então, assim, investir em autoconhecimento, pra quê? Pra que você saiba manejar isso, você saiba gerenciar você mesmo, né? Então, apesar de termos realmente uma elevação ali de ansiedade, alguns transtornos importantes, eu também sinto uma abertura para procurar, né? Cuidado, para procurar ajuda, né? Que eu acho que isso, dessa geração, que eu acho que isso é bem importante. Eles falam de maneira muito mais natural, né? Abertamente. A gente estava conversando um pouco mais cedo e a minha geração já é uma geração... Pô, se você faz terapia, você é maluco, né? Você tá com algum problema, o que tá acontecendo? E, na verdade, é um exercício de autoconhecimento, muitas vezes, né? Eventualmente, você tá resolvendo alguma questão sua, que todos nós somos humanos e temos as nossas, mas essa geração, de fato, ela por mais que é falado que ela tem dificuldade de se frustrar com várias situações... ela tem uma alta capacidade de se tornar vulnerável. E o quanto que isso é importante nesse processo de autoconhecimento também, sim, né? Que mostra a abertura para eu me perceber, né? E você vê que, falando das gerações passadas, né, a gente também tinha uma psicologia, vamos dizer assim, muito de longo prazo, aquela com 12 anos fazendo terapia, isso não existe mais, entendeu? Assim, até das técnicas mais modernas, a gente vê, por exemplo, dentro da Estar Bem, um dado que entre 10 consultas
já se tem uma resposta tão positiva de 96% de melhora da saúde mental, dita pelo paciente, né, dita pelos usuários, entre 10 consultas, ou seja, são 2 meses e pouquinho que a pessoa dedica ali e ela percebe já um resultado para a vida dela, né, que é bem bacana. Então, assim... Eu posso falar até de um dado nosso, né, do grupo, a gente faz um levantamento da usabilidade da ferramenta do Estar Bem, e disparado, assim, 90 e tralalá% é o psicólogo ali como atividade principal da busca, porque vocês têm uma série de outras especialidades médicas, né, de atendimento, e essa especialidade, assim, é disparada e todo mundo busca lá a terapia. E isso também é respeitado na empresa, né? Eu acho que os gestores, eles agora, né, com a NR1, com certeza eles vão ter que ter essa abertura, mas nós, pelo menos ali no Grupo FeelAlive, a gente tem essa ciência, né? Cultura, essa cultura de que a saúde mental do nosso colaborador também é importante, faz parte do nosso trabalho. Né? É muito disso, né? Todo mundo vai ter desafios, todo mundo tem questões pessoais, da vida pessoal, que vida pessoal e vida profissional não tem essas gavetas separadas. É uma pessoa só. Então, sim, aquele teu colaborador que entrega, mas que está com um filho doente, enfim, ou com um problema financeiro, isso vai repercutir na entrega dele. Então, é aquilo, o cuidado integral das pessoas, né? Não é quebrar essa visão do tabu que existe, porque é o mais fraquinho, é aquele que, né, cheio de mimimi, enfim, né? Acho que dentro das empresas, tendo essa cultura de cuidado e bem-estar, acho que é isso que a NR1 vai, de alguma forma, impor, né? Mas que já era um trabalho que a gente já tinha essa consciência que era necessário, de que isso, cara, é resultado de lucro, né? De entrega, de produtividade para dentro da empresa. Tícia, você quer explicar um pouco o que é a NR1 para quem estiver ouvindo a gente aqui? Sim, mudou-se, né? O governo recentemente uma nova termos ali dessa lei, é uma norma regulamentadora, tá, do trabalho, é aquela mesma que diz, né, que existe uma preocupação a respeito de ruídos, da ergonomia, de como se senta numa mesa, etc e tal. Então, essa mesma norma que já tinha fatores psicossociais, mas não era muito visto, não era muito explorado, que diz que agora, sim, os fiscais vão nas empresas, né, e vão querer entender quais são os riscos psicossociais daqueles colaboradores, daquela empresa, enfim. Então, acaba que, se eles vão investigar isso, eles querem... A empresa vai ter que, primeiro, mostrar, né, qual é o nível de risco. Exatamente. Eu imagino, assim, as empresas que não estão preparadas, né, com rituais de gestão, ou com parceiros como a Estar Bem, ou eventualmente até com uma questão de governança muito bem estruturada, ela não vai ter nem como apresentar esses dados, né? E vai ter que apresentar, assim, cadê o teu diagnóstico, né? Exato. Cadê esse retrato aí, esse panorama, e não é do trabalhador, o João do marketing, né? Não. É a empresa. Então, a gente vai ter dados ali do nível de risco da empresa, isso vai ser necessário, e depois um plano de ação, porque não é só fazer um testezinho e engavetar. Você vai precisar ter o que eu vou fazer para mitigar esse risco, né? Então, tem lá, sobrecarga de trabalho, ou então uma carga emocional muito forte, ou elementos de baixa segurança psicológica, ou seja, o trabalhador ele não tem abertura para falar das suas questões emocionais para o seu líder. A gente tem como avaliar isso, né? Exato, sim. Falar de erros. Nós no grupo, a gente tem o apoio de vocês como ferramenta, mas a cada ciclo, né, a gente faz uma pesquisa de clima e todo ano tem um outro parceiro que se chama Humanizadas, que faz uma pesquisa com todos os stakeholders, inclusive com o cliente interno, né, com os nossos colaboradores, onde inclusive essa pergunta ela é feita para eles. Então a gente tem como medir isso e se comparar com todas as outras empresas, né, que estão participando dessa pesquisa para a gente entender assim qual que é o momento. E isso para a evolução, né, dos nossos colaboradores, para produtividade, performance, faz muito sentido, como você falou agora, Sim. né? Antigamente, quando dava um treinamento de liderança, eu falava, olha, gente, liderança não se faz sem afinidade, a gente tem que ser um pouco pai e mãe
e um pouco professor, né? Querendo dizer que você precisava dosar, né? Acolher, mas também, tipo, cara, você tem que ter a batida. Hoje já você precisa ser um pouco pai e mãe, um pouco professor e um pouco psicólogo. Sim. Como as empresas podem preparar os seus líderes, Tice, para ter essa capacidade, né, de conduzir dessa forma? O que você recomenda? Acho que assim, o primeiro ponto é entender o seguinte: grande maioria de quem está no cargo de liderança está lá por uma capacidade técnica. Ele era bom, né, no que ele fazia, ponto. Específico ali. Uma grande habilidade. Né, e ele foi para um cargo de liderança. E aí, as outras qualidades que são necessárias, as skills dele que são necessárias para ele lidar com gente, para ele gerir time, de repente ele não tem, e tá tudo bem. Né? Mas é possível se treinar, é possível desenvolver, é possível ele conseguir fazer um feedback mais empático, né? Assertivo, direto ao ponto. Ser uma liderança mais inspiradora, ter uma escuta ativa. Exatamente, escutativa, ter uma comunicação não violenta, né? Saber mediar conflitos dentro da próprio time, né? Porque a gente quer que todo mundo reme para o mesmo lado, então perceber quem está remando o contrário e ajustar isso. Então, tudo isso é uma visão para além do operacional do que ele já fazia. Porque um cara que era administrador, engenheiro, enfim, né? Muitas vezes não teve isso. Às vezes tem um feeling até, ok. Mas quem não tem, tá tudo bem, a gente pode treinar, né? Então, acho que a NR1 vem de alguma forma com coisa assim, ou faz, empresa, senão tu vai ser multado, né? Eu acho que tem esse puxão de orelha. Não tem, esse puxão de orelha aí do governo para dizer assim, ó, tá tudo caindo lá no INSS lá pra gente pagar a conta, vocês vão ter que fazer alguma coisa, né? Então, assim, acho que poderia ter sido de uma forma menos dolorosa, mas sem desespero. Acho que temos sim já a ciência da psicologia, os recursos humanos, estratégia, né? Como você falou, de governança, desenvolvimento de liderança, de diversas ferramentas aí que é possível a gente ter um cenário positivo, né? Para todo mundo trabalhar bem. Pouco mais cedo na tua fala, você me falou da alta capacidade, da velocidade da Gen Z usar, né, as novas ferramentas, a tecnologia. E eu vi um dado essa semana que me surpreendeu, que o primeiro uso do ChatGPT no Brasil é como psicólogo. As pessoas estão conversando com ele. Isso é mundial, né? É mundial esse dado. E o que tem de bom nisso e o que tem de ruim? Sim. Eu acho que primeiro, assim, vamos olhar para o fenômeno entendendo que esse é um aspecto que nos diz da nossa sociedade hoje. As pessoas estão mais sozinhas, né? Nós somos a geração hoje, na face da Terra, que tem menos amigo de toda a história da humanidade. Né? Quem conhece seu vizinho, né? Quem vai na comunidade. Tem 10 mil seguidores, mas... Conhece quem? Encontra com quem? Fala com quem? De fato, né? Então, as relações estão super mais, né, líquidas, como diria o Bauman, fugazes, rasas mesmo. Rasas. Então, assim, e a necessidade humana de conexão, de presença, continua a mesma de sempre. Isso é o humano. Então, de alguma forma, a gente vê ali que o ChatGPT tá né, respondendo a uma demanda da sociedade, ponto. Né? Então, assim, antes de dizer, meu Deus, levantar a bandeira de que isso é péssimo, tá cumprindo uma função, tá? E eu acredito muito que a gente ainda vai evoluir muito para isso, de que sim, a gente vai ter respostas de AIs aí, de companheirismo, de parceria, de troca e de desenvolver processos até terapêuticos. Eu acho que vamos evoluir para isso. De alguma maneira. De alguma forma. A IA vai cumprir um papel humano nessas relações. Sim, eu acredito. Eu acredito que vamos evoluir, não tem para não dizer disso, né? E pessoas que vão... E isso vai ser positivo em alguns aspectos, quem não tem grana, por exemplo, para pagar um psicólogo humano, né? Então, talvez democratize bastante alguns acessos, né, para o cuidado, tá? Então, isso, inclusive, já tem diversas ferramentas, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, né, que parte da consulta médica e psicológica é toda feita pela AI, assim, só vai para um desfecho ali para ver, né, do tratamento, só para o cara ver se não deixa alguma besteira ali, mas que já vem tudo pronto, né, para a mão do médico e para a mão do psicólogo, né? Então, eu acho que não dá para negar essa realidade,
mais. Então, e eu acredito que, e você vê na lista dos usos, né, tem isso dessa coisa do counseling, do aconselhamento, da conversa, como top one no mundo aí, e os outros dois um sobre propósito, busca de propósito, e o outro algo semelhante, assim, ou seja, tudo muito direcionado para aquilo, o que estão fazendo nesse mundo, as minhas relações, autoconhecimento. Muito legal. Eu fiz o meu Ikigai em dezembro último agora, e foi bem interessante, assim. Falei, pô, vou refazer. Eu tinha feito alguns anos atrás, e foi muito legal. Acho que foi bacana, porque ele tem, né, a informação de como fazer de maneira... A ferramenta, como que ela funciona ali. Foi muito mais rápido de fazer, foi interessante. Foi legal. Quando a gente fala de saúde mental, inevitavelmente também a gente vai para um lugar onde estar presente, né, o estado de presença, ele é muito importante. Então, diversas ferramentas como mindfulness, meditação, próprio yoga, eles estão crescendo muito. E algumas empresas podem, inclusive, se utilizar dessas ferramentas para colaborar aí na melhora da saúde mental dos seus colaboradores. Como que você vê isso evoluindo? É factível, não é? Até porque é um custo isso. E como estimular também nos colaboradores esse tipo de prática de estar no presente, sendo que essa é uma geração que está sempre lá na frente, né? Acho que eles remoem um pouco o passado, talvez. Sim. Mas eles estão muito sempre lá na frente, né? Aquele sentimento também de FOMO também é muito grande, né? Do medo de estar perdendo alguma coisa, então faz com que eles estão sempre pensando lá na frente. E aí, acho que assim, vai sentindo na pele, né, o impacto disso de estar tão acelerado, como insônia, né, ganho de peso, né, um estado, às vezes, de despersonalização, porque ele fica muito, né, agitação. E eu acho que tem uma tendência natural para se pensar, não tá dando isso aqui, né, tá muito no limite a coisa, né. Então, eu vejo muito positivamente falando, né, tanto a busca por terapia, quanto essas práticas que você trouxe, né, como a gente vê, por exemplo, hoje uma moda super positiva e que inclusive eu gostaria muito de entrar nela, mas não tá tendo tempo para fazer, de corrida, né, você vê uma galera correndo. Sim, sem dúvida. Né, que eu acho que é algo que é uma atividade que também conecta. A gente tem visto empresas do nosso segmento pivotando a sua operação para movimentos de saúde e bem-estar, como a corrida, por exemplo, né? Ou finalizando, de repente, num evento, ou cafés, hoje em dia está muito em alta, né? Um café, chama um DJ ali, e depois de uma corrida todo mundo para lá no café, e aí meio que curte, mas não é na calada da noite, normalmente é no final da manhã, e tem uma outra perspectiva muito mais de saúde e bem-estar. Eu acho que isso tudo é prática que traz para o presente, tudo é prática que te conectam com você, né, naquele momento. Então, eu acho que tem uma tendência mesmo das novas gerações de dizer assim, cara, eu preciso pausar, eu preciso me desconectar. Alguns movimentos de ficar offline, né? Acho que a gente vai ver muito mais isso nos próximos anos. E aí, você até fez um comentário agora, se eu tivesse tempo. Eu acho que a gente, quando traz tudo isso, de alguma forma a gente romantiza, né? É aquela coisa que vira quase que um gourmet da história, porque eu acho que não é todo mundo que tem, né, o tempo, né, esse tempo de acordar com calma. Existem vários recortes, né, na sociedade, onde eu até ouvi, acho que foi num podcast há pouco tempo atrás, o Flávio Augusto falando sobre isso nos Sócios, né, de que, cara, quando ele começou, ele é um bilionário hoje, mas quando ele começou, esquece, ele pegava um ônibus 4 horas para chegar no trabalho, era mais 4 horas para voltar, então eram quase 8 horas só no ônibus, e aí ele tinha que trabalhar, e como que ele ia falar, puta, eu vou correr por conta da minha saúde mental? Mal ele tinha tempo de comer, né? Então, de alguma forma, a gente precisa talvez quebrar a cabeça, e aí eu não sei se você tem alguma dica aqui para dividir com os nossos ouvintes aqui, no sentido de como que a gente deixa isso mais democrático. A corrida é um esporte bem democrático, mas como que a gente faz e como que as empresas também podem ajudar para deixar isso mais democrático, né? Porque o tempo é muito fácil, né? Uma pessoa que está numa condição social
um pouco melhor, ela desligar a rede social dela, aí ela vai ler um livro, aí ela desliga, dorme cedo, aí acorda cedo, vai fazer seu exercício, depois vai fazer o teu ritual matinal de leitura, né? É muito mais simples, talvez, óbvio que elas ralaram para chegar lá, mas você precisa passar por um processo de que você normalmente não tem esse tempo, né? Mas quando você estava começando a falar, você tá falando que não tem tempo, achei que você ia puxar a minha orelha, mas que merecia, porque no fim das contas... Não, imagina, não, isso é delicado. Não, mas de fato é o seguinte... Não, lógico. Mas de fato é um pouco assim, nós precisamos entender que a nossa vida moderna hoje não vai parar para dizer, olha aqui teu tempo para tu fazer a tua corrida. Você vai precisar dar nãos. É verdade. Você vai precisar dar limite. Esse é um ponto. É isso. Acho que a gente está num momento agora de planejamento estratégico na empresa. Então, assim, é o caos do caos, né? A gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, indo olhando para frente, tentando planejar o futuro. E tentando alinhar entre colaboradores, líderes, sócios, e aí aquela loucura. Esse final de semana que passou, eu me coloquei numa situação de vulnerabilidade, porque eu morro de medo de altura. Sou montanhista, morro de medo de altura, mas fui fazer um curso de escalada. E assim, nem que eu queria, até pelo meu medo, eu jamais ia pensar em outra coisa, a não ser o que o instrutor estava me falando ali, toda a orientação. Então assim, eu fiquei muito no presente. Focado. Eu saí de lá, eu me senti a pessoa mais produtiva. Zen. Eu me senti assim, nossa, eu acho que parecia que eu tinha tomado 10 chás de camomila, eu estava muito em paz, muito tranquilo, a mente parecia que tinha desacelerado. Era necessário, né? Eu acho que eu consegui talvez produzir mais essa semana que entrou. E para isso, talvez você teve que dizer não para tua família, para alguém que estava dependendo de você, para uma outra atividade do teu trabalho. Que eu precisava tirar uma água do barco ali no final de semana, enfim. É isso. Eu acho que a gente precisa primeiro olhar para isso, né? Que tem muita coisa que a gente não tá priorizando, e aí entender assim, você não tá priorizando, você não fica falando que não tem tempo, é simplesmente você não disse não pro que precisa dizer não. Aquilo, e aí, cara, isso é uma ação de saúde mental. A gente hoje no WhatsApp, Slack da vida, né, trabalho híbrido, e detalhe, a gente tá não tinha sinal nesse lugar. Olha que lindo. Então, mas assim, isso é luxo, né? É luxo. Isso não ter sinal hoje em dia é luxo. É luxo. É isso. Poder, né, e tá em paz com isso, e dizendo, cara, a casa caiu, a casa não cai. É a gente que acha que é a necessidade que o meu chefe tem de mim, é eu estar disponível sempre. Não é. É dizer assim, ó, deu meu horário, eu preciso ir fazer minha dança, minha academia, tá com a minha família. Eu acho que essa questão vem muito por conta de parte da liderança ter essa cultura do burnout, né? Essa cultura de que você precisa entregar, trabalhar até quando for necessário, ficar depois do horário é uma conquista, né? É um mérito ali, você é reconhecido. Nossa, eu trabalhei até às 11 da noite. Óbvio, vão acontecer situações que você vai precisar, mas isso não pode ser regra. Né? Então, acho que essa cultura do burnout, ela não colabora para essa situação de uma liderança inspiradora e faz com que aqueles colaboradores da Gen Z olhem e falem, cara, acho que para mim, eu acho que não faz sentido eu estar nessa empresa, já que essa cultura, ela é uma cultura tóxica e bem vista, né? Porque as pessoas que estão sendo reconhecidas eventualmente... Então, eu acho que a gente precisa criar um espaço de segurança para que a gente consiga estimular isso. Isso tem a ver com produtividade, é o que eu te falei antes, né? A gente é mais produtivo hoje quando a gente está com uma mente mais saudável. Né? E a Gen Z nos ensina muito, porque assim... O que era nas gerações passadas, nossos pais e tal, né? Uma coisa assim, eu trabalho 8 horas, depois eu vivo. Tá tudo bem. Eu trabalho e eu vivo, depois eu vivo. Depois eu tenho meu hobby, depois eu faço o que eu gosto. E aí isso passou com a gente deu uma negociada nisso mais ou menos, mas a geração Z vem para dizer assim, não, eu quero ser realizado, feliz, 8 da manhã, 9. Na segunda-feira, não é no sábado. Eu não tô negociando mais minha felicidade. Exato. Não tem isso, não tô negociando mais. Eu quero fazer um trabalho que eu veja que tem propósito, que eu veja que eu consigo ser
útil, que eu tenha uma resposta positiva do que eu tô fazendo, né? Então, essa é uma mudança importante, né? E aí é que eu não fico no trabalho porque chega no ponto, cara, os caras estão tirando meu couro, não faz sentido pra mim, eu vou fazer uma outra coisa, E né? o mais, talvez, contraditório nessa situação é que, de acordo com uma pesquisa recente, é que as pessoas se sentem mais felizes quando elas são mais produtivas, né? E elas são mais produtivas quando elas têm uma saúde mental com maior qualidade, Isso. certo? Perfeito. Quando elas se sentem seguras para falar de si, para falar de erro. Tudo isso, inclusive, são práticas simples que os líderes podem estabelecer. Foi algo até que eu sugeri lá dentro da Starband, dizer assim, vai ter um momento de que o CEO vai falar dos erros dele. Cara, fiz besteira ali, pensei de um jeito e vacilei, errei. Por quê? Porque se tá o meu CEO falando, se o meu líder tá falando que erra, que todo mundo erra, né? Se isso é uma cultura nossa, dizer assim, a gente celebra, quando, né, celebrar e a gente vive erros. E erra e reacerta, e é isso sobre isso, né? Sem dúvida. Faz muito sentido. Nós fizemos há pouco tempo agora um projeto que se chama Hackathon, e eu queria justamente colocar as pessoas nesse lugar, né, de que vamos testar as coisas, né, vamos sair desse ambiente de só reclamar. Eu acho que vamos estar colocando aqui à disposição para qualquer colaborador uma sugestão onde você vai conseguir implantar algo que você está entendendo que vai resolver um problema na tua área ou algo que você viu em qualquer outra vertical aqui. E aí, nesse processo todo, obviamente, pela primeira vez você está fazendo, houve um erro ou outro ali, e eu fiz questão de assumir, né, para as pessoas que participaram disso, que o erro tinha sido meu, né, porque se eu criei isso, né, e se eu conduzir, mesmo sem os recursos, talvez, de gente e dinheiro disponível ali, que eu queria fazer acontecer naquele prazo, e de fato ficou um pouco quadrado ali no final, eu preciso falar, olha, quem errou fui eu, gente. Esse é o objetivo dessa história aqui, mas pelo menos a gente conseguiu evoluir, a gente voltou no principal projeto, é um projeto muito bonito, inclusive, e faz parte. O fato de eu ser montanhista aqui, contar para vocês que eu tenho medo de altura, já é um lugar onde eu tô me colocando vulnerável, né? Antigamente, talvez eu ou qualquer outra pessoa, é uma vergonha, já se viu, né, esse tipo de coisa. Ou você vai guardar aquele medo que você tem lá internamente, né? Eu acho que não faz muito sentido isso. Acho que a gente, quando se coloca nessa situação, eu acho que a gente está mais aberto, né, a olhar com outra perspectiva, e eu acho que isso ajuda na saúde mental, não? Com certeza. Eu acho que é muito tirar, talvez, essas máscaras de herói, de perfeição, de essa coisa toda que foi nos vendida que era para ser assim, né? Que ninguém sofre, que ninguém é. Acho que muito estimulado pelas redes sociais também, né? Tá todo mundo perfeito. O líder não erra. Não erra. Não, e lá tá tudo, na rede social tá todo mundo lindo, descansado, na Toscana, né? Tá todo mundo no vibe que não é a sua, né? Você Exato. Pegando ônibus ali, né? E aí acaba... Não é a sua e quase de ninguém, né? É um mundo idealizado totalmente. Então, cada vez mais que a gente se coloca como humanos, e o líder precisa muito vestir isso, eu acho assim, né? De dizer, olha, eu canso, eu fico com raiva, né? Eu digo algo que era pra ter dito de outro jeito, eu erro, etc, né? Mas eu tô aqui pra gente junto, time, juntos, corrigir e vão passar por isso juntos, e aí aquilo, né? O cara que lidera o barco. Então, essa e precisa ser humano para as pessoas se conectarem, para as pessoas se sentirem, né, engajadas na coisa, sabe? A gente tem visto também, como grande parte dos nossos colaboradores, de fato, são Gen Z, eu não diria um atraso, talvez seja um atraso, essa seja a palavra, na clareza de quem eles são e qual é a sua principal habilidade. Né? Eu acho que isso gera essa confusão hoje quando se fala da Gen Z. E eu tenho um sentimento, e eu não sei se isso se materializa ou se é isso mesmo, eu estou como especialista aqui, de que o fato, né, desse excesso de tela, da superproteção, faz com que eles não sejam tão expostos num período de grande aprendizado, né, que é o período da infância ali, pré-adolescência, e isso tem refletido principalmente nos jovens de primeiro emprego, né? Faz algum sentido isso? E como que a gente pode
trazer essa clareza e esse entendimento do eu, né? Para essas pessoas da Gen Z que estão chegando no mercado de trabalho. Eu acho que tem um fenômeno das redes sociais que é de nos... botar porque tá todo mundo na rede social, né? De nos expor a muitas escolhas. A gente tem, né, assim... Acaba que parece que tá na nossa mão qualquer possibilidade, qualquer coisa que eu queira, ou que eu pense, ou uma dúvida que eu tenha. O que era, de novo, né, a idosa falando, o que era antigamente eu tirar uma dúvida, eu ir lá na biblioteca atrás de uma Barça, né? Pois é. Índice da Barça, o pessoal daqui não sabe o que é, né? O quê? Não, né? não. Aquele vermelho. A Dani que tá aqui acho que não sabe o que é isso. Aqui é Barça, Dani? Né? Não faz ideia. Bote no Google o que é. Boa pergunta pro ChatGPT, né? Será que o ChatGPT vai saber? Ela vai pesquisar no TikTok. Ela não vai jogar nem no Google. Cara, eu fiquei sabendo que se pesquisa no TikTok como se pesquisa no Google. É novo pra mim isso aí. Enfim. E aí, ou seja, tinha muito mais, acho que uma menos possibilidade, assim. Às vezes tinha o verbete do que era aquilo que a gente estava buscando na Barça, por exemplo, né? Meia página explicando alguma coisa. Gente, pra quem é da Gen Z, Barça eram livros... Uns enciclopédias, gente. Enormes, assim, pesavam uns 30 quilos cada um, enciclopédias E que tinha de A a Z de todo o assunto do mundo, tu tá entendendo? Exato, assim, de capoeira era um Google físico, vamos dizer assim. O que são baleias do Ártico, sei lá, cara, tudo tava lá, né? Exato. Ou seja, como era restrito a capacidade de eu ter a informação. Né? E aí, voltando para o que a gente tem na rede social, que a gente tem essa ideia dessa coisa infinita de possibilidades. Eu quero ver, sei lá, quem tá na calçada do Louvre agora, sei lá por que eu quero saber isso, dá para entrar em algum lugar e eu vou saber, né? Então, assim, acaba que aquilo também que eu estou me tornando enquanto um adolescente, né, saindo ali da infância, aquilo que eu serei, aquilo que eu me projetar para daqui 5 anos, 10 anos... É uma infinidade de possibilidade, né? Desde, assim, jogador de futebol, dentista, ou DJ, ou modelo, ou o que ou eu quero viralizar, porque uma galera viraliza e aí tá rico, e aí muda de vida do dia pra noite, a gente tem assim, e tudo muito... Assim, não tem um plano, né? O que é o viralizar? Tá conversando com a minha sobrinha, tem 13 anos, assim. É uma sorte que se deu de uma coisa, de um vídeo que pronto, a partir daí você é uma celebridade. É quase jogar na loteria, né? Talvez mais difícil, né? Não sei. Mas que tá ao meu alcance da minha mão, do meu vídeo. Então, e aí te coloca no lugar assim, você é um incompetente, porque todo mundo tá viralizando todo dia, parece. Pois é. Olha que louco. E aí acaba que o cara chega com 17 anos... tá tudo tão fora de si, de uma construção de si, né? Porque realmente ele não experimentou, né? E aí eu acho que a resposta é investir em autoconhecimento. Eu não vejo o que outra coisa pra gente apostar, entendeu? Cara, é você, então... E pro jovem que tá, enfim, querendo esse autoconhecimento, se desenvolver, né? Procurar isso, qual que é a dica, assim, se encaminhando aqui pra reta final, qual que seria a dica, Tis, que você daria para esse jovem que está nos ouvindo e para o líder dele que também está acompanhando e quer ajudar ele a se desenvolver? Eu acho que buscar o que você gosta, acho que começa muito do básico, assim, né? Explorar o que é legal, o que gosta, o que te motiva, o que você vai fazer e entra em flow, né? Que você, cara, com isso aqui eu adoro de mexer, sabe? Pode ser alguma coisa que, né... Não tem a ver com, acho que, profissões muito quadradas, não. É que tem a ver com experimentação, né? Isso. Uma cultura da experimentação, assim. Eu acho que... que eles têm muito, né? Eles são muito... Eles precisam muito dessa coisa, cara, da experiência. Isso eu não gosto. Isso... Não, cara, puta, vai lá e só vê se... Como que você vai ser fazendo isso. Né? Então, ano após ano, eu coloco que eu quero aprender uma atividade nova. Às vezes manual, às vezes intelectual, mas eu sempre coloco algo nesse sentido. Isso vai ajudar a se conhecer. Então, quando você faz... Quando você faz... ou está disposto, na verdade, a experimentar, a gente vai conseguindo... saber de fato o que a gente gosta, né? Que é o que você estava falando agora. E procurem, né, assim, acho que para todos nós que estamos inseridos nessa coisa
da internet, dessa velocidade, buscar coisas que não precisem disso, como, né, atividades que envolvam o corpo, que envolva expressão artística, sei lá, cantar, ou subir no sei em quê, circo, sei lá, a galera que curte uma, né, assim, por quê? Porque é algo que tá muito, já, de cara, defasado, porque a gente está muitas horas online, a gente está muitas horas sentados. Então tudo que te dê um contraponto, né, disso é importante. É importante para a saúde. Fazer processos manuais, né, de alguma forma, né? Sim. Então, Sim. Puta, aprender a criar uma horta, mexer com terra, aprender a cozinhar, sim. Enfim... Aqueles livros de pintura que, vez por outra, tem modinha disso aí, vamos embora. Artes de uma maneira geral. Sim. Legal. Muito bom o papo, Tice. Bom, a gente, infelizmente, já até estourou o tempo aqui. Como se trata de um podcast sobre a Gen Z, o nosso tempo é mais curto, né? Já que eles são tão imediatistas. Mas eu queria demais agradecer. O papo foi ótimo. Acho que deve ter inspirado um monte de gente aí. Ou pelo menos questionar, né, o que está fazendo de legal, o que precisa melhorar. Então foi muito legal ter você aqui com a gente e a estar bem com uma parceira de longa data aqui do Grupo Fio Alive também. Vou deixar a palavra para você, para uma palavrinha final, agradecer, e por favor, deixe suas redes sociais também, onde o pessoal te encontra. Legal, agradeço demais o espaço, foi muito bom o papo, fico à disposição aí, inclusive assim, deixo recado para todos, né, às vezes a gente não vai conseguir sozinho, né? Acho que quem está em mais sofrimento, vivenciando um momento mais difícil, às vezes a gente precisa levantar a mão e pedir ajuda, né? E aí temos profissionais a estar bem e em diversos outros locais, né, que podem realmente ser muito fundamental para muitas pessoas vivenciando esse momento, né? A gente não precisa vencer só, a gente vence junto, então busque ajuda. E minhas redes sociais estão no Instagram, @doutora_DRA.TicianaPaiva, LinkedIn também, e fico à disposição. Gente, muito obrigado a todos vocês. Eu queria dizer que é um prazer aqui poder compartilhar todas essas informações e conteúdo a respeito da Gen Z. O AmplioCast é uma iniciativa do Grupo Fio Alive e você encontra todos os episódios no nosso canal do YouTube e também no Spotify, @AmplioCast. Temos também o nosso canal no Instagram, @AmplioCast, e o meu é @Thiago Favaro e no LinkedIn, Thiago.Favaro. A gente se vê no próximo episódio e até lá.